Voz Ativa, bem-vindas e bem-vindos a este espaço de análise e notas da semana. Notas da semana, a primeira semana de outubro de 2012. Vamos então às notas da semana. Começamos com a questão do PCP e Bloco de Esquerda, que anunciaram um entendimento para desenvolver ações conjuntas de protesto, numa espécie de união contra a austeridade. No entanto, falharam numa coisa básica, que foi na produção de entendimento e de um texto único para uma moção de censura conjunta, e deram aos descontentes e àqueles que esperam uma alteração nos rumos da política nacional e uma mudança de fundo, uma grande frustração e desilusão. Se os que estão contra nem se conseguem entender numa coisa tão básica e do interesse de tantos descontentes, enfim. Aguardava também com alguma curiosidade a posição do PS, porque inicialmente pareceu entusiasmados, pois já haviam ameaçado com essa ferramenta parlamentar caso o governo não recuasse com a TSU, o que acabou por fazer, mas a realidade é que o PS ficou entalado. O PS ficou entalado e bem entalado. Ou se demarcava do governo e das suas políticas e dava voz ao descontentamento, ou por outro lado, mostrava uma imagem mais sóbria e até institucional e agia como fez, em respeito pelo memorando de entendimento que havia assinado com a Troika, e assim não votava favoravelmente nenhuma das moções, que foi o que acabou por fazer. O debate parlamentar em si foi péssimo, com pouca troca de bons argumentos, e muitos deputados e deputadas mostraram argumentações gritantemente primárias e até inacreditavelmente incipientes e até desligadas da realidade. O debate foi de muito baixo nível. Não sei se toda a gente viu ou se muita gente viu, mas o debate das moções de censura foi muito fraco. Vítor Gaspar, o Ministro das Finanças, voltou a público com um novo anúncio de medidas de austeridade em alternativa ao recuo no caso da taxa social única. Até começou a declaração com uma frase prometedora: a redução da despesa pública. O problema é que, como se tem visto, esta é feita sempre do lado dos subsídios, do lado das reformas, do lado dos salários, na saúde, na redução dos números de funcionários públicos e professores. Uma das medidas anunciadas que me chamou mais a atenção é a criação de imposto sobre transações financeiras, nomeadamente para offshore. A malta de esquerda até se deve ter rido em casa, porque parece que o Vítor Gaspar leu alguma proposta antiga de outro membro da família. Mas prepara-se para repor em 2013 um dos dois subsídios cortados aos pensionistas e funcionários públicos, mas agrava os impostos, consequentemente o IRS. A taxa média de IRS, que já era de 9,8%, agora passa para os 13%, o que constitui um agravamento na ordem dos 34%, o maior da história democrática do nosso país. Ou seja, o subsídio que anteriormente foi reposto pode ser perdido na mesma devido a este agravamento fiscal. Outra medida é a redução dos escalões do IRS de 8 para 5, quando o que se devia fazer era precisamente o oposto, era aumentar os escalões, para assim tornar o imposto mais progressivo e assim obrigar os que têm rendimentos maiores a contribuir mais, e assim combater as desigualdades e também e assim ir tornando a sociedade mais egalitária, porque desta forma combatia-se as desigualdades sociais. É que já somos 2 milhões de pobres, ou seja, 1/5 da população portuguesa, e assim desta forma a tendência é para piorar e aumentar a diferença entre ricos e pobres. Mas estava mais à espera que houvesse outros cortes do lado da despesa, como por exemplo, estava à espera que houvesse um corte, por exemplo, no Parque Automóvel do Estado, um corte nas pensões vitalícias dos políticos, nos subsídios de alojamento, ou até que houvesse uma conformidade dos salários deles com os da média da função pública. Bem, falei aqui do caso do Parque Automóvel do Estado, já agora até vos dou os números. Só Pedro Passos Coelho, o Primeiro-Ministro, tem uma frota de
31 automóveis. Esta é a frota de Pedro Passos Coelho, pode virtualmente usar um carro por dia e quase que até sobra. Só o Governo tem 208 viaturas e o Estado, no total, contas feitas, conta com mais de 27 mil viaturas. Estamos a falar de um número total de 27.692 automóveis que são propriedade do Estado, portanto, um absurdo, uma enormidade. Ficámos também a saber esta semana que o BPN custou 3 mil milhões de euros a todos nós. É a conclusão final da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Processo de Nacionalização, Gestão e Alienação do Banco. BPN que, como sabemos, foi vendido por apenas 40 milhões de euros aos angolanos do Banco BIP. BIC, aliás, esta triste tendência nacional, continuamos assim a nacionalizar prejuízos, como esta enormidade do BPN, e a privatizar os lucros. Se não vejamos, por exemplo, só para título exemplificativo, o caso da Galp com lucros de 433 milhões por ano, ou a EDP com 1.106 milhões. Dinheiro que tanto jeito fazia à dívida, ao déficit, à saúde, à educação, ou até ao combate às desigualdades, ou à redução da carga fiscal, ou dinheiro que podia ser usado no investimento da empregabilidade e ao combate ao desemprego, por exemplo. Assim, não está ao serviço de todos, e fica nas mãos dos amigos, fica na mão dos interesses instalados, dos interesses económicos, neste caso até transnacionais. Outro assunto que dominou também passada semana foi o 5 de outubro e também as comemorações da implantação da República. Nem vou falar da bandeira, não vale a pena, a bandeira ao contrário. Não sei se foi propositado ou não, mas é que houve nesse dia coisas mais importantes e que merecem o nosso destaque, como o caso de Luísa Trindade, a mulher que invadiu a sessão solene e que disse viver com 200 euros por mês. Uma imagem certamente que ficou marcante para todos e se calhar o desespero desta mulher e a sua voz representaram mais as pessoas naquela sala do que os políticos que elas elegeram. Luísa Trindade ficou na cerimónia e à saída chegou mesmo a confrontar com perguntas alguns políticos e o que notou neles, e isto são palavras da própria Luísa Trindade, vi nos olhos deles a arrogância e o desprezo. É mesmo assim que eles nos veem, vivem noutra realidade, noutro país, e olham para nós como loucos, como piegas, como cigarras, como caloteiros e com o desprezo e a arrogância de quem olha para nós de cima e com desprezo. É esta a nota final que queria deixar nesta primeira introdução de Voz Ativa com notas da semana. Volto então noutra ocasião com mais notas e outros destaques. Podem acompanhar no Facebook, escrevam Voz Ativa, façam gosto e também partilhem pelos vossos contactos para chegarmos mais longe com esta rede.